Olá pessoal, meu nome é Shoso Nagahama. Eu vou contar mais um insight aqui sobre o poder da identidade que nós possuímos, tá bom? Vou começar com uma história modificada, porém real, né? De uma pessoa chamado Prosper. Prosper é um vendedor de uma fábrica de peças de encanamento. Só que essa fábrica produzia esses encanamentos para residências. Essa fábrica era do pai dele. E esse pai, um dia ele vai embora, falece e vai embora. E esse filho chamado Prosper é o herdeiro, passa a ser herdeiro e assume todas as responsabilidades de fabricar e vender. O que acontece ao longo do tempo? Ele começa a se desanimar, começa a sentir o peso de ser o herdeiro dessa fábrica, né? Que para ele era um peso muito grande, ter que fabricar e vender aquelas peças que ele nem sabia para que servia. Na verdade, ele sabia para que servia, mas assim, qual era a finalidade de vender peças que o pai dele fabricava naquele momento tão difícil de ser um herdeiro? Então ele tinha uma identidade muito complicada de que ele era um herdeiro muito infeliz. Bom, qual era o resultado disso? Né? Então ele não conseguia mais vender, chegou a um ponto em que os seus funcionários, seus clientes começaram a deixar de comprar. Então, esta empresa começou a ter sua falência decretada. Só que no meio desse caminho ele procura ajuda, né? Um dia ele pensa bem, diz assim, e se pergunta, será que eu consigo resolver? E alguém da sua amizade diz assim, procura o fulano, aquela pessoa lá é um sábio filósofo, quem sabe te ajude? Então esse sábio se encontra então, né, a uma reunião com ele para entender a situação deste rapaz chamado Prosper, né? O pai Labor sempre desenvolveu a atividade e fez com que se tornasse um império, mas nesse momento o Prosper estava transformando a fábrica, o negócio em cinzas. Bom, então o Prosper pergunta assim para o sábio, o que será que está errado? Porque eu não consigo entender o sentido, significado nessa atividade que eu exerço hoje como herdeiro. Sou muito infeliz. Bom, aí o sábio analisa a situação e diz assim, olha, Prosper, será que essa sua atividade não é uma coisa muito importante? Deixa eu verificar direitinho. Ele analisa, vê de vários aspectos, né, do ponto de vista do Prosper, do ponto de vista do cliente, do ponto de vista das pessoas, tal, e chega a uma grande conclusão. Então o que acontece? O sábio diz assim, que consegue, né, explicar, dizendo que essa atividade é uma atividade realmente interessante. E consegue incutir na cabeça do Prosper de que essa atividade de produzir encanamento para residências é uma atividade verdadeiro patrimônio para a humanidade. De que forma? Dizendo a ele que vender peças de encanamento para residência significava simplesmente nada mais que um ato de ajudar as pessoas, fazer com que as pessoas tenham saúde, fazer com que as pessoas sejam mais felizes por ter um bom saneamento, etc, etc. Conseguiu incutir na cabeça dele de que, Prosper, olha só, você é uma pessoa que empreende o bem para as pessoas. Você entendeu? Você não é uma pessoa herdeira daquela fábrica e infeliz. Você é uma pessoa que está empreendendo bem a felicidade para as pessoas. Se você vende uma peça, faz uma família feliz, que está precisando, por exemplo, um encanamento que funcione direitinho na casa. E assim por diante. Ele começou a ter o quê? O entendimento de que a fábrica que ele herdou do pai, que se tornou pesado fardo,
ele começou a entender que aquilo era um enorme benefício, não só para ele, mas um enorme benefício para as pessoas e para a humanidade. Quando ele mudou essa postura de que agora ele tinha uma identidade de benfeitor, a pessoa que produz bem para as pessoas, seu negócio começou a prosperar. Seus clientes começaram a entender que Prosper vendia produtos para que as pessoas pudessem ser mais felizes, pudessem utilizar aquelas peças para produzir em suas residências, em estabelecimentos, em diversos locais, uma comodidade. Uma coisa que pudesse ajudar as pessoas a ter mais saúde, porque fazendo encanamento teria uma estrutura de saneamento melhor, ninguém ia ficar com esgoto ao céu aberto e assim por diante. Então, esse conceito que ele começou a incutir em sua mente, desenvolveu uma identidade de que ele é o provedor do bem para as pessoas. E assim ele prosperou. Bom, como é importante a gente ter uma ideia da gente, de que a gente pode fazer o bem às pessoas. Tudo que a gente faz, na verdade, uma profissão, uma atividade, um simples encontro com pessoas, nós estamos sempre, na verdade, o certo, né? Seria fazer o bem para as pessoas. Mas quando a pessoa começa a entender esse ponto de vista, você cria uma identidade. Por isso aqui eu queria remeter para um conceito filosófico, tá? Um conceito filosófico oriental, porém eu acho muito interessante, né? É conhecido como o conceito do veículo único. Essa história é contada lá no Oriente como a carroça e o grande boi branco. Mas assim, eu não vou contar a história do boi branco aqui, mas eu vou contar uma história mais interpretada do conceito do veículo único, tá bom? Esse conceito consiste de 4 etapas, né? O primeiro seria você, é a parte mental, sonhar, acreditar, ter fé, né? Ter a profunda consciência do que você é capaz. Você é capaz de mudar tudo. Então, esse conceito faz com que você desenvolva uma grande jornada para seu interior e buscar sua essência, passo a passo, né? E com esse conceito de que você consegue internamente produzir algo e pôr para fora, né? Aí passa a exercer atividades que seria o seguinte: o segundo ponto, né? Que seria aprender e estudar. Então, as pessoas que tentam aprender alguma coisa, essa pessoa está no segundo passo do desenvolvimento do veículo único. E depois que a pessoa aprende, essa pessoa passa a criar, recriar, desenvolver algo, tentar uma experiência do que aprendeu na prática. Isso é o passo de criar, recriar. E existe o outro passo que depois que você aprende, cria alguma coisa, você passa a compartilhar com as outras pessoas a sua experiência. Que é através disso que você experimenta aquilo que você desenvolveu, criando uma sinergia entre as pessoas. E essas pessoas vão te dar feedback, essas pessoas vão também criticar, elogiar, etc. Esse é o processo, tá? O processo que você tem na consciência de que você é capaz. Embora as pessoas critiquem, embora as pessoas deem feedback até não muito legal, mas você sabe que você está navegando, vamos dizer assim. Você está navegando na sua jornada interior de desenvolver, crescer, ser uma pessoa melhor, né? Então, esse processo volta, né, no primeiro ponto, que seria sonhar, acreditar, ter fé, né? Então, esse conceito do veículo único, para mim, eu acho muito interessante, porque é uma estratégia de vida para fazer com que sua vida prospere, que seja um sucesso em tudo que você empreende, entendeu? Então, eu queria propor isso. É o seguinte, só para simplificar um pouco o entendimento disso, porque eu falei no conceito aqui, vou tentar explicar de uma forma mais prática. Aplicando esses 4 itens, né? Primeiro,
que seria sonhar, acreditar, ter fé. Segundo, aprender, estudar. Terceiro, criar ou recriar algo. Quarto, compartilhar com as pessoas, sinergizar, né? Eu vou contar um exemplo aqui. Vamos supor que você pense assim, eu quero ser motorista. Eu quero dirigir um caminhão, vai ficar diferente. Aí eu começo a fazer o quê? Começo a consultar, né? Eu criei essa necessidade minha, mas é um sonho. Quero ser motorista de caminhão, por exemplo. Então, isso começa na nossa cabeça. A partir do momento que começo a estudar como que eu vou me tornar um motorista de um caminhão, neste momento eu estou exercendo a segunda etapa, que é aprender, estudar, fazer um curso, fazer curso de habilitação, não é? No momento que eu começo a dirigir o caminhão, né? Eu nunca dirigi caminhão, mas dirigir caminhão, aí eu estou exercendo o quê? O papel de criar ou recriar. Aquilo que eu imaginei antes, já estou fazendo na minha vida de uma forma prática, dirigindo um caminhão. Mas qual seria, então, o significado de compartilhar, né? No momento em que eu me torno a pessoa que aprendi a dirigir um caminhão, e sei dirigir, e, por exemplo, passo a transportar alguma coisa no meu caminhão, gerar benefícios. Então, já estou compartilhando, eu estou dirigindo para uma empresa e transportando os bens, por exemplo, alimentos, né? Bens para hospitais, por exemplo, né? Então, já estou compartilhando o que eu produzi lá no primeiro item. E essa profunda consciência, por exemplo, de ser motorista e de jamais prejudicar, não transgredir a lei, ou jamais produzir algum acidente, isso é a profunda consciência. Então, esse processo é um processo contínuo, é um processo de crescimento. Então, nunca para. Você teve aquela ideia, começa a aprender, mas reaprende mais ainda, se torna o melhor motorista. Você passa a ser a melhor pessoa a fazer uso daquela ferramenta, vamos dizer, que é o caminhão para transportar. Quem sabe você seja dono de uma transportadora. Aí você passa de novo a acessar pessoas para fazer o melhor transporte. Isso é o processo de ter a profunda consciência de que você é capaz de melhorar sempre, é capaz de crescer internamente. Está tudo dentro de você, entendeu? Então, é isso que eu queria falar sobre filosofia do veículo único. Bom, se você gostou desse item, né, veículo único, por favor, compartilhe com seus melhores amigos, tá bom? E não deixe de acessar meu site, Instituto Alavanca do Sucesso, onde eu ministro cursos de gestão de negociação, gestão do tempo e planejamento de recursos, principalmente financeiro, tá bom? Obrigado, hein, gente?